A CNE, eu tenho dito que, do ponto de vista constitucional, até chega a ser ilegal, porque a nossa Constituição diz que deve-se criar uma administração eleitoral independente. O Conselho, não, os novos elementos do MPLA, os 4 da UNITA, não vão determinar o sucesso ou insucesso do Conselho Nacional Eleitoral. Muito obrigado, doutor Caebo, e vamos ao terceiro e último tema de hoje. Hoje, 20 de junho de 2025, e agradecemos a todos que têm estado a acompanhar os nossos trabalhos, e também agradecer à nossa telespectadora Anabela André, a partir da diáspora, neste caso, a partir da Holanda. Anabela André, muito obrigado, e continue a acompanhar os nossos trabalhos e também a dar esta força que tem dado, partilhando os conteúdos para que os mesmos cheguem até os confins da Terra. Vamos ao último tema de hoje. O Tribunal Constitucional, liderado pela juíza Laurinda Cardoso, chumbou o recurso da UNITA sobre o afastamento de Manuel Pereira da Silva Manico à presidência da CNE. Doutor, vou começar agora com o doutor Caebo. Quais são os próximos passos que a UNITA pode dar para conseguir afastar Manico da presidência? Bom, ou deve deixar de sonhar? Deve deixar claramente de sonhar, e como disse numa das minhas abordagens, o MPLA transformou as instituições do Estado em instituições partidárias. O Manico há muito que já nos deu prova de suspeição, né, suspeita, não é? E o jogo democrático é feito com algumas regras, e uma das regras é perceber que existem regras, e também perceber que entre os jogadores é possível que uma das partes, uma das equipas, também procura modelar o conteúdo dessas regras. Não pode ser apenas um lado. Nesse quesito da CNE, porque sabemos que o Manico é um exímio militante do MPLA, não é? E chegou lá mesmo por indicação do próprio presidente da República, e só por conta desse suporte ele permanece lá. E sendo o árbitro também daquela equipa, é como no futebol, não é? É dizer que o MPLA tem 2 equipamentos, tem equipamento de jogador, mas volta e meia também usa o equipamento do árbitro, para garantir simplesmente que o jogo fique a seu favor. Claramente, o Tribunal Constitucional não tinha como não chumbar a pretensão da UNITA, o recurso interposto, não é? E as decisões do Tribunal Constitucional são de cumprimento obrigatório e vinculam todas as entidades, incluindo os partidos políticos. Nesse contexto, a UNITA só deve conformar-se com isso e continuar a trabalhar, e, se possível, fazer também algumas orações, de modo que Deus toque no coração do Manico, e que desta vez procura transmitir resultados mais ou menos credíveis. Porque a CNE, eu tenho dito que, do ponto de vista constitucional, até chega a ser ilegal, porque a nossa Constituição diz que deve-se criar uma administração eleitoral independente. Mas criou-se uma comissão, né? Nós sabemos o que faz uma comissão e o que faz uma administração. A administração tem características próprias. E veja o mais grave, não é? Ela foi catalogada como uma entidade independente, mas que também está vertido no artigo 120, a linha D, ou seja, naquelas instituições que o presidente da República tem alguma competência, não é? Está também arrolada a própria CNE. Portanto, isso é um indicativo claro de que as eleições nunca serão, aliás, mesmo em ciência política, as eleições nunca foram livres nem transparentes. E com o Manico no cadeirão máximo da CNE, os resultados não serão diferentes, não é? Serão favoráveis simplesmente para o MPLA, porque há aqui uma captura das instituições, há uma captura da própria CNE, e a população toda não tem credibilidade. O Manico é uma pessoa que já perdeu credibilidade popular. Quando as pessoas não pretendem que o escrivão esteja ali, é bom que o escrivão saia. Porque, escrivão, o outro grande problema que nós temos nos nossos dirigentes
é a falta de vergonha, não é? Porque é necessário que as pessoas sintam vergonha. Quando o indivíduo já não sente vergonha, esse indivíduo está aberto para qualquer tipo de sevícias. Eu tenho que ter vergonha, sentei nesta cadeira e quando eu saio para as ruas, as pessoas dizem, não, ele já não pode estar ali. Devo ter vergonha. Então o Manico é uma pessoa que já não tem vergonha, por isso continua onde está, com toda a crítica possível. Às vezes a gente nos questiona se essas pessoas não têm amigos, não têm família, porque as pessoas criticam e dizem que o posicionamento dele, a estadia de Manico ali, não é satisfatório. A população não quer mais, as pessoas não querem. Mas como o MPLA capturou as instituições, capturou e transformou-las em instituições do partido, vamos assistir à novela. Ok. Dr. Curivuri, o Tribunal Constitucional, liderado pela juíza Laurinda Cardoso, chumbou o recurso da UNITA sobre o afastamento de Manuel Pereira da Silva Manico à presidência da CNE. Quais são os próximos passos que a UNITA pode dar? Ou a decisão do tribunal é mesmo obrigatória? De facto que é obrigatória, sim senhora, e nós devemos analisar esse fenômeno à luz e à razão do direito. Não podemos muitas vezes analisar nossas instituições a nível do populismo ou ao nível daquilo que as pessoas deveriam achar que devia ser. Aqui é a luz do direito e devemos perceber que o Tribunal Constitucional faz parte do poder, um dos poderes separados e interdependentes que existe no nosso país, que é o Poder Judiciário. E quando a UNITA interpôs o recurso, é sabido que, e é do conhecimento da UNITA, que aventavam-se duas possibilidades. Uma é o recurso ser favorável à UNITA, outra é o recurso ser desfavorável à UNITA. E nessa razão de analisar este fenômeno, este caso, não devemos de maneira nenhuma ir buscar sempre bodes expiatórios, que é o caso que está sido dito pelo meu colega do painel. Isso não é muito bom, sempre tentar fazer essa maculação entre o MPLA e os poderes judiciários e de adiante. E por outra, falando de CNE, o doutor Manico é apenas o presidente do CNE, mas nós estamos diante do Conselho Nacional Eleitoral, que não depende só do presidente Manico, mas aquilo é uma estrutura muito mais além do presidente Manico. E se o Tribunal Constitucional não aprovou, não deu o aval àquilo que é a reclamação da UNITA, a UNITA tem os seus técnicos de direito, operadores de direito, devem encontrar outras formas, não sei se ainda será possível aquele nível de poder voltar a abordar essa questão. Se já não for possível, então resta a UNITA contentar-se com o desfecho da posição do Tribunal Constitucional e continuar a fazer o seu trabalho e criar outros mecanismos, então, de poder acompanhar como deve ser aquilo que será no decorrer do processo eleitoral das próximas eleições em Angola. Isso tenho que dizer, mas não há muito que se diga com relação a isso, porque os factos são mais que evidentes, como dizem os britânicos, what done is done, então a vida segue. Okay. Dr. Curivuri, a atual composição da CNE não fragiliza a independência e a imparcialidade da instituição? Vimos que a UNITA tem 9 membros, 4 membros da UNITA, neste caso o MPLA é composto por 9 membros, 4 da UNITA e 1 para cada partido, neste caso a FNLA, a PRS e o PH. De facto, eu não domino com profundidade aquilo que são as normas, o regulamento do próprio Conselho Nacional Eleitoral. E eu também não domino como é que surgiu essa composição, não é? Como é que estão estruturados os elementos ou os membros do MPLA e da UNITA e de outras forças políticas dentro do Conselho Nacional Eleitoral. Mas eu ainda acredito que
Isto não deve ser uma razão suficiente para descredibilizar aquilo que é a própria composição, aquilo que serão os futuros trabalhos do próprio Conselho Nacional Eleitoral. Devem existir outras modalidades, outras formas de, mesmo a UNITA tendo um número inferior, o MPLA tendo um número superior e outras forças terem um número inferior aos da UNITA, deve existir outras formas, outras modalidades, outras ferramentas de se poder acompanhar, não é, aquilo que são o desenrolar dos trabalhos do próprio Conselho Nacional Eleitoral e aquilo que são os elementos que podem trabalhar em torno da própria segurança eleitoral, aquilo que poderão ser a verdade eleitoral também. Não é muito pelo número de membros da UNITA no Conselho ou membros do MPLA no Conselho. Eu acredito que as forças vivas, tanto o MPLA, a UNITA e outros partidos, devem trabalhar no sentido de conformarem aquilo que deve ser de facto a CNE. Eu acho que esse é o meu ponto de vista. Há outros elementos que também devem ser tidos em conta, fora daquilo que é o número que o MPLA pode apresentar, o número que a UNITA pode apresentar no Conselho. O Conselho, não, os nove elementos do MPLA, os 4 da UNITA, não vão determinar o sucesso ou insucesso do Conselho Nacional Eleitoral. Okay. Doutor Caebo, como é que olha a atual composição da CNE não fragiliza a independência e a imparcialidade institucional, uma vez que o MPLA possui 9 membros, 4 da UNITA e um cada partido, neste caso o PH, PRS e a FENILA? Claro que fragiliza, não é? Embora a composição é feita de forma proporcional, em função do número de votos que cada partido obteve e que todos os partidos com assento parlamentar conseguem eleger no mínimo um membro da Comissão Nacional Eleitoral, mas de facto fragiliza. Nós, pelo menos eu não sou muito fã de futebol, mas as pessoas sabem que no futebol os árbitros normalmente são isentos, o mais isento possível. E de se dizer que a CNE é composto maioritariamente por membros do MPLA, não é? É o mesmo que dizer que vamos realizar aqui uma partida de futebol e que eu trago o meu árbitro, não é? E, obviamente, esse árbitro nunca será isento, não é? Às vezes é bom dar esse exemplo para as pessoas perceberem. É uma partida que vai se realizar porque, já dizia Diogo Freitas do Amaral, as eleições não são atos institucionalizados com vista à corrida, à competição para alcançar o poder. Só que vamos realizar uma competição em que o árbitro, não é meu, é da minha equipa, também é jogador mesmo, tem uniforme, tem equipamento, mas eu vou retirá-lo esse uniforme e colocar um outro só para ser árbitro. E claramente que o resultado me será favorável. Portanto, eu entendo que devia se acompanhar o espírito da Constituição, que é criar mesmo, de facto, uma administração eleitoral, com aquelas características que a administração pública tem. Porque uma comissão é mesmo uma comissão. Uma comissão aqui na TV Orgulho pode criar-se uma comissão para um determinado trabalho. E tem fins e também poderes e competências muito limitadas. Mas uma administração, a Constituição, por exemplo, na questão da administração independente, que também a CNE entra nesse rol, embora está como comissão, mas o entendimento que se tem é que é uma administração independente. O presidente da República deve apenas criar mecanismos de cooperação, é o que a Constituição diz. Mas aqui não é um mecanismo de cooperação, é um mecanismo de composição. Os partidos políticos, o partido político, sobretudo o MPLA, compõem a CNE. Isso é mau para o jogo democrático. E, obviamente, enquanto continuarmos com esse modelo, as eleições sempre serão contestadas, sempre haverá fantasma de fraude, não é? Porque o árbitro, no caso a Comissão Nacional Eleitoral, devia ser o mais isento possível. E essa isenção só é aferida no sentido em que, ou na medida em que afastar-se de todos os partidos políticos. Deve ser uma administração mesmo autônoma, completamente autônoma. E enquanto tivermos essa composição, o MPLA, mais uma vez, infelizmente, continuará a colocar, a asfixiar o jogo democrático, e isso não vai ajudar muito o engrandecimento da nossa democracia. Doutor Caebo, já mesmo para terminar, acha que com a permanência de Manuel
Pereira da Silva Manico na CNE confirma a vitória do MPLA em 2027? Claro, isso é uma Está confirmada vitória, é uma vitória. vitória antecipada. Aliás, as eleições em Angola, pela forma, as características como são realizadas, urnas de voto desaparecem e depois são preenchidas em locais obscuros e etc. Vamos continuar, infelizmente, e eu aqui profetizo, né, para o azar da nossa população, infelizmente, o MPLA vai continuar a ser poder. Por isso, é necessário que a população se una, a oposição, fiquem unidos, não é? Deviam continuar pelo menos unidos. E preocupa-me o facto de agora estar a se criar inúmeros partidos políticos. Já passou os 17 partidos políticos. Isso é grave para uma democracia, sobretudo uma democracia que procura alternância. Porque enquanto cria-se partidos políticos, também dispersa-se votos, dispersa-se inúmeros votos. E isso simplesmente vai continuar a favorecer aqueles que há meio século nos governam. Portanto, era necessário que cessasse essa questão de criação de partidos políticos e, se calhar, evoluíssemos para um bipartidarismo, porque creio que o doutor Escrivão e aqui o meu colega Curiburi, quando nasceram, o MPLA já era poder, não é? E creio que o doutor Curiburi não está feliz em saber que poderá vir a morrer, que Deus esteja surdo, e deixar o MPLA sempre no poder. Isso também não é triste, não é um ato digno para a nossa democracia. Eu, pelo menos, quando nasci, o MPLA já estava no poder. Felizmente, consegui ver o José Eduardo Santos fora do poder e é meu sonho. É meu sonho. Não, os partidos políticos não concorrem de forma cega, atropelando até o espírito. Não, independente de concorrer ou não, qual é o propósito do partido político? Há ética na política. Não, então, o propósito. Quando há afastamento, isso é em África, temos a ANC, não é? Temos em Moçambique também. Não, fora disto, o propósito do partido político. Quando os partidos distanciam-se das questões éticas, pensam que é normal ficarem ab eterno no poder. Não, a questão é qual é o propósito de um partido. Eu vou responder essa questão, mas eu gostava também de saber do doutor se está feliz assim, nasceu, o MPLA é poder e possivelmente vai vir a morrer e deixará o MPLA no poder. É feliz assim, doutor? Então devemos evoluir para outro sentido. Só a questão que eu coloquei, doutor, qual é o propósito de uma força política? Primeiro objetivo doutor Curivuri, a minha questão com a liderança ou com a permanência da liderança de Manico da Silva no poder, não acha que a vitória do MPLA já está garantida em 2027? Ai do militante do MPLA ou algum membro do MPLA deixar-se levar por essa abordagem do que o MPLA já ganhou nas próximas eleições. Vamos cometer o maior erro da história. Não, mas o MPLA não ganha as eleições nas urnas, doutor. O MPLA não ganha as eleições nas urnas. Doutor falou não, mas esse é um ponto, o doutor também faz esses pontos, não é? O MPLA não, é preciso dizer isso para quem nos ouve. O MPLA não ganha as eleições nas urnas. Posso falar, doutor? É assim, aquilo que vem fora da razão, daquilo que são as instituições do Estado, não faz muita fé. Não faz muita fé. O que estamos aqui a querer dizer é que eu repito, como militante do MPLA, que nenhum militante do MPLA, ou membro, ou amigo, ou simpatizante do MPLA, deixa-se levar por essas falácias de que o MPLA já venceu as eleições de 2027. Não, isso não existe. O MPLA, se pretende vencer as eleições de 2027, deve trabalhar sem descanso. Não deve dormir. Deve criar as condições para o povo, deve trabalhar com o povo. Este é que é o verdadeiro desiderato para o MPLA vencer. Doutor Caio, deixa-me falar. A independência nunca trabalhou com o povo. É nas eleições de 2027 que estará com o povo. E o próprio país já vivenciou vários atos eleitorais. Eu repito aqui, o doutor Caio aqui afirmou que o MPLA já venceu. Não. Eu, como militante do MPLA, não posso e nem devo me deixar levar por essa falácia. Não tem como. O MPLA, seria dar militantes, simpatizantes, amigos do MPLA, para que o MPLA seja poder em 2027, vai ser necessário muito trabalho. E um trabalho apurado, e temos que trabalhar a nível, no MPLA que forma o governo,
devemos trabalhar a nível dos municípios, das províncias, a nível central, criar condições, melhorar a condição de vida das pessoas, melhorar a educação, melhorar todos os níveis da vida do país para que o povo volte a depositar o seu voto ao MPLA. Agora, recuando, e o meu colega do painel fez referência aqui sobre partidos políticos, diz que agora foram criados mais de 17 políticos. Se regressamos no tempo e no espaço, 1991, 92, Angola tinha mais de 100 e tal partidos políticos. Para quem não sabe, esse é um fato histórico, uma realidade histórica da Angola. Angola teve mais de 100 e tal partidos políticos. Mas eu posso aqui recordar às pessoas que a disputa eleitoral foi entre o MPLA e a UNITA. Foi uma disputa e foi uma diferença muito curta. Atenção, isso significa dizer... havia afirmado que o MPLA faria isso, criaria muitos partidos. Mas, não, a questão, ele disse que o MPLA vai criar partidecos, não é? A questão, com vista a descredibilizar. Não, a questão já não é quem disse, o que eu estou a dizer, só dizer, o fato... É só para contextualizar o tempo que mencionaste, era nessa perspectiva. O MPLA criou mais de 100 partidos para, não é, suportar... O MPLA não cria partidos. O MPLA não cria partidos. Quem controla as instituições do Estado? O MPLA não cria partido, o MPLA forma governo. O MPLA não controla a instituição do Estado. O MPLA forma governo. Nós devemos abordar essa questão. Qual é a diferença do governo do Estado? Não, o MPLA não controla as instituições do Estado. Quem controla? O MPLA é um partido político. Eu, por exemplo, sou do MPLA. Doutor Caebo, eu sou do MPLA. Eu sou militante, certo? E eu não crio, eu não controlo. Eu não faço parte do governo, eu não controlo nenhuma instituição do governo, nenhuma administração municipal, nem comunal, eu não controlo absolutamente nada. Eu sou militante do MPLA, como tantos outros militantes do MPLA que andam por ali, não controlo nada. Sim, nós estamos a falar do MPLA, não do militante. Eu sou militante do MPLA enquanto organização. Eu sou MPLA, por causa dos seus militantes, doutor Caebo. Como é que vai existir MPLA sem militantes? É impossível existir. Eu queria fazer só uma nota muito rápida. Mas eu não terminei, doutor Caebo. É uma nota rápida. Não terminei também. Mas é muito rápida. Vou dar a palavra, deixa que eu resolva. É uma nota muito rápida. Escrivão, quando Montesquieu criou a questão da separação dos poderes, era no sentido de que o presidente, ou o rei, não fosse o supremo legislador e não fosse o supremo juiz. O rei devia ser afastado em questões de matéria legislativa e questões de matéria jurisdicional. E cria-se a separação de poderes. Em Angola, os poderes doutor Caebo, só um segundo. Sim. É preciso ter muito cuidado. Não, vamos ter é preciso ter muito cuidado quando se fala de separação de poderes. O próprio Montesquieu também fez referência da interdependência dos poderes. Não, está na nossa Constituição. Não, isso é global, doutor. Está na nossa Constituição. Isso é global, doutor. Isso é global. Doutor, como é que vai existir separação de... Como é que vai existir, imagina? Três poderes, né? Três poderes. Separados. E sem interdependência não existe nenhuma parte do mundo, doutor. A separação é que na perspectiva da forma de organização e compreensão. É nessa perspectiva.